Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Muita coisa para a gente comentar. Nossa primeira página de hoje, inclusive, quero começar com um assunto que com certeza vai dar muito o que falar, já está dando, né? E sabia que iria acontecer isso desde que a Antônia Fontinelli tinha começado já a fazer chamadas da entrevista exclusiva que ela fez com a Mileide Mihaly, que é a ex-mulher do Safadão, a mãe do primeiro filho dele, não é? E que desde que eles começaram essa briga na justiça, que na verdade em função dele, não é, do cantor, querer pagar a pensão de uma maneira diferenciada para o menino, não diminuir o valor, mas depositar uma parte para a mãe e a outra ele mesmo pagaria determinadas despesas, enfim, aquele rolo todo que deu e que todo mundo, não é, comentou a respeito, agora promete ficar mais complicado ainda, porque a Mileide já tinha dado entrevista sobre o caso, mas ela nunca fugiu muito da orientação de advogados, ou no caso da advogada, não é? Então ela não dava muitos detalhes, ela se ateve ao fato em si, ao quanto era a pensão, o que ele resolveu fazer, por que ele estava questionando, mas agora, nessa entrevista para Antônia Fontinelli, que é super amiga da Mileide, inclusive, então ela sabia que ela podia sentar naquele sofá e dizer o que ela tinha para dizer, porque a pessoa que a estava entrevistando era da mais absoluta confiança dela. E aí ela se sentiu realmente à vontade para contar detalhes que surpreendem, gente. Inclusive, a gente aqui da produção, inclusive, estava comentando, que fala, meu Deus do céu, que coisa, em que pé chega essa história. E a a atitude do Wesley Safadão surpreende ainda mais se tudo isso realmente ficar comprovado. A gente sabe que ela fala, só no Instagram já tem mais de 500 mil de visualizações. No canal do YouTube, essa entrevista também a Antônia Fontinelli já postou através do seu canal. A gente sabe que vem réplica por aí, que com certeza ou o Safadão vai falar, ou vai mandar a assessoria divulgar nota, ou vai ele mesmo, né, falar através de advogados. A gente nunca sabe, mas sabe que provavelmente isso vai ter uma resposta. Mas enfim, olha o que surpreende, porque a Mileide, ela conta fatos, né, de casamento, de traição, do que foi a relação, mas isso daí é um lado. O lado mais objetivo da história, que a gente pode analisar a partir do momento que tudo isso está vindo a público, ninguém foi lá fuçar, pegar esses dados para vir aqui esmiuçar, não é isso. Eles foram divulgados através da própria Mileide nessa entrevista para Antônia Fontinelli. E é o que causa estranheza realmente, não é? Que o Wesley Safadão esteja fazendo esse tipo de coisa no caso da pensão. Porque é assim, tudo relacionado ao local onde a Mileide mora com o filho e com a mãe, ele quer que diante da justiça seja dividido em 3. Olha só o que a gente pode chamar, sem ser precipitado, mas de uma coisa mesquinha, né? É mesquinho, sabe por quê, gente? Eu vou dar os valores aqui para vocês. Olha, ele coloca despesa de IPTU, que faria parte de tudo que ele dá ali para sustentar o filho. Essa despesa de IPTU, que é de R$ 139, ele não quer pagar inteiro, ele não quer que conste do valor da pensão. Ele quer que conste do valor da pensão dividido em 3, só 1/3 ele vai pagar. Tá? Porque ele vai pagar o que seria o IPTU relacionado ao filho que está naquele imóvel. A mãe e a própria Mileide, que é mãe do filho dele, não vai pagar. Então, isso daí elas que teriam que inteirar esse valor aqui do IPTU, R$ 139 no total. Ele ainda quer dividir em 3. Isso vai dar uns R$ 40 para ele, uns quebradinhos. Os outros 80 e uns quebrados, elas que vão ter que bancar, né? O valor é por pessoa, na verdade. Então, ele pagaria só o valor do filho. O valor das outras duas, sendo que no total é R$ 139, ele não quer pagar. Isso não consta, não pode fazer parte da pensão. Internet, R$ 150, esses são valores que ele mesmo lançou, R$ 150 para cada um, daria 300, R$ 450, ele paga só os R$ 150 do menino.
os outros R$300 elas que se virem. Energia do apartamento, todos vivem juntos. A energia, R$354, ele só quer pagar a parte, né, a terça parte dessa história, que seria porque o filho está lá, mas as outras duas não entram. Então, 350 dividido por 3, né, daria 100 e um pouquinho cada um também. Só 100 e pouco ele vai pagar. 350 para cada uma, tá? A energia 350 para cada uma. E condomínio R$667, que também seria dividido em 3. Olha aqui, gente, essas cifras você pode discutir para quem ganha muito menos, para tentar facilitar para um, facilitar para outro, mas para uma pessoa que ganha o que ele ganha, a gente só pode achar que é uma coisa de mesquinharia, que é uma coisa que parece que é uma vingança, porque, sabe por quê? Vai falar, mas é justo. Olha, pode ser justo em termos, eu acho que o que é legal nem sempre é moral, né? Pode ser legal e imoral, na verdade. Eu acho isso muito sério, sabe por quê? Porque, na verdade, ele não está morando com qualquer pessoa, o filho dele, que ele tivesse que fazer o favor de pagar para as outras. O filho está morando com a mãe. Quer dizer, essa tranquilidade ele pode ter na vida dele, que o filho dele está amparado, está com a própria mãe. O trabalho da educação, do cuidado, do amor e do afeto mais constante, não estou dizendo que ele não tenha, mas quem cuida do dia a dia da criança é ela. Ela é a mãe do filho dele. É justo negar que seja, vai lá, uma parte do IPTU, uma parte da energia, uma parte da internet. Gente, mora todo mundo junto, é a mãe e é a avó. Então, puxa vida, essa avó que já foi sogra dele, essa mãe que já foi a mulher dele, os dois juntos deixaram no mundo esse menino, esse fruto tão lindo. Como é que você vai transformar isso em coisas tão pequenas e tão mesquinhas de dinheiro, sendo que dinheiro não te falta? Onde é que chega esse tipo de coisa? Onde é que foi parar o afeto que um dia uniu todo mundo, né? Como é que pode você querer rachar um IPTU, um condomínio, uma conta de internet e só vou pagar para o filho, a mãe do filho não conta? Ela trabalha, ela vai batalhar, pagar as contas dela. Não é isso, o negócio é a atitude, não é? Porque você não está falando de um estranho, você está tratando assim como se fosse um inimigo, na verdade. Então, esse tipo de coisa choca. Eu acho que não está chocando só a mim, né? Todas as pessoas que estão tomando conhecimento disso devem achar estranho. Você já viu o artista pedir revisão de pensão? O Fábio Júnior já fez isso com a Maria Alexandre. Viu, conferiu, não é isso, gasto aqui, tá tudo aí. E mesmo quando não tinha pedido revisão, nunca teve essa história de que a coisa vai ser dividida entre o número de pessoas que moram dentro daquela casa. Ainda mais quando se trata de mãe, que tem um cuidado fundamental com essa criança. Que se ele pode sair, fazer os shows, tocar carreira, viagens internacionais, ele vai com a tranquilidade que esse filho está com a mãe. Isso não merece uma consideração, isso não merece um respeito, isso não tem valor, gente. Isso não tem preço, na verdade. Você ter essa tranquilidade que tem alguém cuidando com o maior amor de um tesouro da sua vida. Quer dizer, isso não entra na história, esse tipo de consideração não vale, nem não precisa gostar mais, está separado, pode até não gostar, mas puxa vida, existe um cuidado e um amor que é real com aquele filho que também é dele e isso não tem preço, isso não tem preço. Então, quando isso começa a entrar na ponta do lápis e virar assim aquelas continhas, não é, que você faz quando você está muito apertado e tem que dar conta dos compromissos, isso acaba virando mesquinharia quando vem daquele que tem e que teria realmente que ter a hombridade de reconhecer a importância desse cuidado que é dispensado pela mãe e pela avó, porque quando a mãe não está, quem cuida é a avó, sabe? Cuida com o mesmo carinho e cuida com o mesmo cuidado, quer dizer, o filho está super amparado, ele tem aquela casa, ele tem aquele núcleo. Por que um pouco do conforto não pode ser estendido a todos? Você acha que a criança também não vai sentir esse tipo de coisa? Não é? Por que as coisas dentro de uma casa, uma despesa que seja, na ponta do lápis contada, olha, de tudo isso que vocês vão precisar, ok, tá aqui, é justo, é o preço mesmo, essas são as taxas, vamos lá e paga e pronto, né? Fica confortável.
confortável para todo mundo, não vai fazer falta para ele e vai estar viabilizando um modo de viver confortável para todos. Isso não é nenhuma questão de luxo, é uma questão de conforto, de um lar mais tranquilo, e tudo isso conta para a saúde emocional e mental dessa criança também. Então, quando chega a esse tipo de coisa, não dá para falar, puxa, é justo. É justo na ponta do lápis, é justo se você pensa só na matemática, mas onde entra o afeto, onde entra o sentimento, onde entra a consideração, onde entra o respeito também, não é? E dá valor, porque como eu falei, isso não tem preço, essa relação mãe e filha e esse amor. Desde que isso não se caracterize como uma exploração, e pelo jeito não é? Aí não tem o que questionar. E quando você acha que economizando, vamos supor, num total aí de 200, 300 reais por mês para ele, 400, 500 reais que seja, que ele esteja economizando, isso beneficia ele no quê? Faz diferença no quê na vida financeira do Wesley Safadão? Mas pode fazer uma diferença muito grande, sim, no ambiente em que o filho dele está sendo criado. Então, acho que tudo isso tinha que ter sido repensado, realmente uma coisa que deve ser levada em consideração. Ele não está tratando, ele não está pagando pajem, ele não está pagando babá, ele não está pagando uma funcionária que fique na casa de prontidão guardando o filho dele, ele não está pagando isso. Ele está pagando não, Ele está cumprindo com a parte dele na educação, no crescimento, no local para ter onde viver, essa criança que é o filho dele. Então, isso não é um pagamento, isso na verdade é uma obrigação que se tem. Agora, mexer com isso de uma forma tão mesquinha, sem levar em conta que são todos seres humanos que estão ali, que não existe uma situação de exploração. Exploração seria, estou dando 9 mil de pensão, estão gastando 20. Aí é outra história. Aí você vai, refaz as contas, entra na justiça, joga para baixo e faz uma coisa justa para ambos os lados. Agora, o que está sendo feito aqui é absolutamente desnecessário no nosso entender, nós que estamos de fora vendo, mas dá para ver nitidamente que a questão afetiva, que essa não tem preço, só tem valor realmente, isso é inestimável, essa está sendo jogada no lixo, essa está sendo pisoteada, isso não está sendo levado em consideração. Isso de verdade, gente, não é um papel que se faça, não é uma coisa que um pai possa questionar nessa medida de um filho. Ou você já viu o Ronaldo Fenômeno fazer isso, com todos os filhos que ele tem para sustentar? Qualquer outro artista, Então, olha, vocês vão ver agora essa história, não é? A Mileide falando tudo isso para Antônia Fontinelli. Depois vocês veem, vale a pena conferir lá no canal, para poder ter uma ideia global dessa história, no canal da Antônia Fontinelli no YouTube. É só correr no YouTube e colocar lá Antônia Fontinelli, você fica sabendo. Mas ela fala aí dessa parte financeira, que é a que nós estamos questionando aqui, e a parte mais pessoal, mais de quem foi marido e mulher mesmo, que é a questão da traição, que isso ela também resolveu jogar no ventilador de vez. Então, vamos conferir agora. Você tem ideia do porquê essa briga agora, esse pedido de redução de pensão, se realmente foi um pedido de redução de pensão? Por que o Wesley tomou essa atitude? Por que você acha que desencalhou tudo isso? Se você foi avisada antes de receber, de ter a surpresa? E não, ele não me avisou. Eu acho que, eu tenho certeza, ele se irritou porque chegou nesse momento e ao passar desses anos todos, ele talvez não queria tratar disso. Estava cômodo. Existiu sim uma petição, eu fui abordada na minha casa e não existiu aviso algum. Tá. Respondendo a sua pergunta. Isso magoa muito, né? Isso me assusta, nem me magoa mais. São 78 páginas de petição. E o que mais me chocou foi essa tabela, ele falando de como é que o Yudi precisa e deve vivenciar o que diz essa a tabela, vida dele. Lady? Ele discrimina da forma, aqui, despesas. Mensalidade escolar, 2.650. Material escolar e uniforme, 209. 209 o quê? 209. É reais? Claro, Antônia, por favor. Material escolar e uniforme, 209 reais? Sim, Antônia. Por favor. Mais? Plano de saúde, 600 reais. Supermercado,
farmácia, alimentação e higiene pessoal, R$ 1.000. Essa tabela está nos autos? Aqui é a petição, porque eu não tenho autorização de mostrar muito. Segredo de família. Corre em segredo de justiça. Segredo de justiça. Eu não tô acreditando nisso aí que eu tô... Lazer, R$ 500. Lazer, R$ 500. Internet TV, R$ 150, dividido também por 3. Esse valor dividido por 3 por conta da minha mãe, que veio me dar suporte familiar. E sim, ela mora comigo hoje. Ou seja, a sua parte é a parte da sua mãe. Vocês pagam e ele só vai pagar a parte do Yudi. É isso que ele está alegando. Aí, gente, essa é a parte que está sendo mais discutida. Mas ela volta a tocar naquela história que eu custo a acreditar, e já falei isso aqui, não é que a gente está duvidando da Mileide, é que choca. Aí você fala, não é possível, é não acreditar naquele sentido assim, não é possível que esse tipo de coisa exista, que as pessoas consigam ter essas ações absolutamente, né, absurdas. Mas é o que você vai ver quando ela volta a falar da história da roupa do menino, né, que ele usa uma enquanto está com o pai, na hora de ir para a mãe tem que devolver aquela, como se ele tivesse um enxoval só para aquela casa do pai e para dele com a mãe ele não pudesse levar as roupas que ele tem. Vamos ver agora. Vai devolver a criança para sua casa, ele fica lá embaixo esperando, que inclusive isso foi um post da sua mãe, de uma discussão, uma discussão da sua mãe com a mãe do Wesley. E ela falava, o que me dói é que o meu neto, ao chegar em casa, tem que devolver as roupas e os brinquedos que o motorista fica lá embaixo esperando. Isso foi a minha mãe, eu estava na academia, minha mãe surtou e fez esse desabafo. E na verdade é real isso. Por mais louco e vergonhoso, porque eu tenho vergonha alheia. Mas por que você... E chegou a criança tira e devolve. Por muitos momentos ele ficou esperando, mas eu tive um momento de surto muito louco, ai meu Deus. Quando eu me deparei na situação do Yudi estar automaticamente já com isso, nos hábitos. Já era condicionado a chegar e tirar. É como se fosse, isso é o maior pesadelo da minha vida, isso sim é o maior pesadelo. Eu estava em casa e ele chegou do final de semana com o pai. O André, que é o rapaz que trabalha com ele há muito tempo, o Yudi inclusive adora ele, ama. O Yudi entrou na porta de casa tirando o short. O que é isso, meu filho? Pelo amor de Deus. Não, é porque é da casa do meu papai. Antônia, eu ri, brinquei. Não precisa, é tudo teu. Mas eu fui pro quarto da minha babá. Mas eu liguei realmente para ele. Então, é real. Ele tem que devolver as roupas e os brinquedos. E aí o pai do seu filho alega o quê? O porquê disso? Porque sempre quando... Mas você tem que entender que as coisas daqui, você tem que... organizar as coisas dele aí. Quando ele chega aqui, eu vou precisar das coisas, as coisas com ele, ok, mas o menino não precisa. Você quer? Eu não me preocupo. Eu deixo na portaria, não faz mais isso, não fala mais perto dele e tal. Não, claro, ok, tal e tal. Não deixa a criança perceber que ele tem que devolver os brinquedos e as roupas usadas em outra casa. Então, assim, já está muito automático na cabeça dele. Eu estou muito chateado com isso. Meu filho é atendido em psicólogo dentro da minha casa. Isso que eu ia perguntar. Eu não quero nem... Você e o Yudi estão tendo acompanhamento? O Yudi é sempre... Tá aí, gente. E depois disso, aí ela parte para essa história homem-mulher, que é a história da traição. Vamos ver. Mandei mensagem, telefone desligado, mandei mensagem, será se aconteceu alguma coisa com ele? Liguei pro aeroporto, não conseguia comunicação nenhuma. E aí comecei a ficar bem nervosa. E não conseguia sair de lá, eu tremia por inteiro. No GPS e fui chegando perto. E fui chegando perto. E na Washington Soares, que é uma avenida bem enorme de Fortaleza, já era 5 e pouco da tarde. De 3 e pouco, eu tentando me acalmar. A minha amiga teve que sair, porque tinha um aniversário de criança. E eu peguei o meu carro e tentei fazer uma oração. E eu já estava em prantos, um nervosismo. Fui bem devagar. Eu não conseguia dirigir a mais de 40 km por hora, porque eu tremia muito. Era o que? Era um motel? Era um motel.
E aí era até perto da minha igreja, da minha antiga igreja que eu congregava. Chega até a ser uma piada. E aí, chegando lá, eu passei de volta... Não, tá errado. Eu falei, não tá certo. Ah, porque você passou em frente ao motel e não quis acreditar. Tá errado. Aí eu reiniciei o aplicativo e coloquei... Mentira. Gente, olha, enfim, não entrei no motel, jamais faria isso, jamais. Só que a coisa é tão energia, é tão espiritual, antes de qualquer coisa, eu acredito é da minha natureza acreditar primeiramente nisso. Que quando eu dobro a rua e dobro novamente para ter absoluta certeza, em um carro que eu nunca vi na minha vida, de vidro baixo, na hora que eu dobro a rua, ele tá saindo do motel. Pra quê? Sozinho ou Estava com a Tiane. Estava com a atual esposa. Estava... Pronto. Vamos cortar aqui nesse momento. Você pode Estava falar. com a atual esposa dele e eu tive uma ação que hoje... Você já conhecia? Já conhecia. De onde? Dos shows, ela sempre frequentava. E eu tive uma ação de simplesmente topar o pé no acelerador. E nisso, eu bati na lateral do carro, o carro girou. No carro dele? O carro que ele estava, não era dele aquele carro, não sei, acho que era, não sei dela. E o carro girou e entrou na parede do motel, o meu seguiu, eu freiei e saí do carro. Eu não sei, é por isso que eu falo, existem situações que você só se conhece vivenciando. Passando. Porque parece que eu estou falando de um E personagem. você acordou bem e acabou seu dia com esse pesadelo. E no outro dia, tudo organizado, viagem, tudo, enfim. E eu não ia entrar, e eu não ia buscar, e eu não ia falar, e com certeza eu ia ruminar isso e achar uma outra maneira. Mas eu dobrei a esquina e o carro estava entrando. Então é quando realmente... A coisa tem que acontecer. Tem de acontecer, e quem sou eu para julgar o que Deus permite assim acontecer? O que você fez, Milene? Eu desci do carro, e aí dei tapa, e foi uma loucura. Aí, né, gente? São 3 dos momentos dessa entrevista da Antônia Fontinelli com a Mileide Mihaly, a ex do Safadão e também a mãe do filho dele. Então, daí vocês têm uma ideia do que possa ser a entrevista. E o que a gente vai discutir agora com o Vladimir Alves, com o Thiago Rocha. Boa tarde, crianças. Boa tarde, bem? Sônia Abrão. Eu comecei falando da tabela de despesas que ele quer que seja dividido em 3, que é o que a gente tem de mais objetivo nessa história, né? Depois ainda veio a história das roupas do filho se confirmando e também agora a história da traição. Mas vocês comecem por onde vocês quiserem. Fala, Vlad. Olha, nessa questão da tabela, se a gente for levar ao pé da letra, ele está seguindo a determinação da justiça, provimento para o filho, né, para o menor. Então, tudo isso é assim mesmo. A justiça vai lá, determina um valor e ele tem que diminuir. Mas eu acho que também prevalece o bom senso. Claro. Como é que a internet vai ser dividida? Ele quer dar uma internet de qualidade para o filho, quer dar um colégio para o filho, luz, né, TV a cabo, tudo, sendo que as outras duas, se não conseguirem pagar, o filho não vai ter. Exatamente. Vai ter, paga lá a parte dele, mas não funciona só com uma parte. Então, eu acho que assim, tem que haver um consenso aí nessa história toda. Ela mesma falou dos 300 mil a 600 mil que ele cobra por show. Nós já comentamos isso aqui. Quando ela falou de R$200 de material escolar, se a gente for observar, R$200 de material escolar, nenhuma criança gasta todos os meses R$200. Você paga uma lista no começo do ano e durante o ano vai trocando caderno, mas não chega mas tanto às vezes são assim livros pra... novos, sim, é tudo muito caro, não penso que é barato. Não. Mas assim, então, mas tudo isso é uma questão de conversar, porque se está na justiça, se ela tem os recibos, se existem os comprovantes, ele já se dispôs a pagar, eu acho que tem algo nessa história aí que até agora não veio à tona. Ranço. Será que é só isso? Eu acho. Parece coisa de vingança, não é possível. Porque, não sei, parece que tem algo que... Essa história das roupinhas, então, meu Deus, que triste tudo isso. É uma coisa que eu falei. A gente espera até que tenha realmente réplica do Safadão, que ele deu o lado dele dessa história, e os fãs, né, tiram suas próprias conclusões, porque é duro, tudo isso são posicionamentos bastante discutíveis, gente. É que eu falei, pode ser uma causa legal, mas moralmente é certo você fazer uma coisa dessas, emocionalmente
sentimentalmente, afetivamente, não acho que seja de verdade. Acho usura, acho mesquinhez, não é? Acho uma atitude medíocre, mas isso são impressões. A gente não está dizendo que ele seja tudo isso, mas quando uma informação dessa vem, a primeira impressão que causa para a gente é exatamente essa. Por isso que era importante, de novo, não é, que ele se posicionasse. Diga. Gosto do Wesley Safadão. Quem me segue no Instagram sabe que eu frequento os shows do Safadão. Ele sempre me recebe muito bem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não estamos falando do artista, e sim do que pai, envolve, né? do ex-marido e do pai. Do ex-marido. Então, essas declarações da Milady, se com aquelas outras declarações cifradas, o Wesley Safadão já foi parar no hospital, a Milady falando absolutamente tudo o que acontecia com o casal e o que acontece também, eu não tenho dúvida que vai ser mais um transtorno na vida do Safadão. Acho que se ele sabe, porque assim, as pessoas, a família sabe da parte da Milady, da parte da Tiane e da parte do Safadão. Se você sabe que o vespeiro é grande, não cutuca. Porque se você for cutucar, talvez você não consiga dominar tudo que vem a acontecer. E é o que está rolando. Essa história, imagina, de traição, poxa vida... Já tinha sido sepultada. Mas não tinha uma riqueza de detalhes. Exatamente, como a Milady está contando agora. Por conta do celular, ela chega, vai... Não, gente, é na igreja onde eu estou. Não é na igreja, é um motel. Vou dar uma volta de novo, é no motel de novo. Aí o sangue frio vai, ela bate o carro. Então assim, gente, pra quê? Toda essa discórdia. A gente está falando de uma pensão que não ultrapassa 20 mil reais. Nós estamos falando de 20 mil reais, que é muito dinheiro. São 9? São 9, alguns falam 16. 9, né? O que a advogada dela deixou e a assessoria também falou 9 mil reais. Mas assim, gente, é muito dinheiro 9, é muito dinheiro 16 e é muito dinheiro 20. Claro. Mas para o Safadão, 9, 16 ou 20 não vai mudar absolutamente nada. O que ele tem na casa dele vai continuar, o carro que ele anda vai continuar com o mesmo carro, o luxo ou a vida dele vai continuar a mesma coisa. Então, assim, acho extremamente delicado e desnecessário toda essa pendenga que eles estão fazendo aí. É uma pena, porque é uma coisa de vida pessoal que pode detonar uma carreira brilhante. Né? Ele pintou como um fenômeno mesmo, foi arrastando todo mundo, chegou perto dos números do rei Roberto Carlos, para vocês terem uma ideia, que são os maiores até hoje. Mas o Safadão chegou lá, a gente cansou de elogiar ele aqui, mostrar o trabalho dele, a repercussão de tudo, né? O que ele faz, e ele é muito bom no que ele faz. Agora vem toda uma história dessa por trás, aí mistura, gente, aí não se sabe no que vai dar esse caldeirão de fatos e de informações, né? Normalmente é muito prejudicial, normalmente pode sim acabar com a carreira de uma pessoa. Então, se ele foi parar no hospital na primeira fase em que isso veio à tona e não resolveu absolutamente nada, não voltou meio centímetro atrás nesse posicionamento bastante discutível, então agora tem a segunda parte. Vão ser vários capítulos se de repente não resolver de vez essa história, que era muito simples, não é? Pelo jeito parecia que estava tudo normal, indo com a pensão que estava mesmo, tendo esses percalços de roupa de filho, esses caprichos que são realmente de uma pequenez espiritual, que a gente não consegue associar esse lado desse homem, se é que realmente é isso, ao artista que a gente vê em cima do palco e gosta tanto. É complicado mesmo, né? Vamos ver a opinião de Felipe Campos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meninos. Boa tarde para vocês aí em casa. Olha só, eu acho tão baixo, tão mesquinho. Muito mesquinho. E tão constrangedora essa história, porque só existe uma pessoa nessa história que vai sofrer muito com tudo isso. Sim. E pode ter consequências irreparáveis, inclusive, que é o pequeno Yudi.
é só ele. Porque eu fico imaginando esse menino no colégio, vendo tudo isso acontecer. Ah, vai parar no ouvido da criança. O povo pergunta, as crianças perguntam, a mãe comenta em casa, e enfim, vira aquele bololô que chega na hora, nem ele sabe o que está acontecendo. Agora também, Sônia, eu acho que essa patrulha que ocorre na internet, acho interessante também eles defenderem o lado da Milady, acho tudo isso, mas eu acho que eles devem não entrar tanto em assunto tão pessoais, porque isso não vai trazer absolutamente ou modificar o cenário, vamos dizer assim, né? Claro, ela contou, enfim, ela se colocou, mas eu acho que o que vale para a justiça no final realmente são os números e o faz-me rir para o menino. Ponto, é isso que resolve. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, e eu posso levantar esse assunto, eu não sei o que vocês acham, eu acho, se eu fosse a Tiane, por exemplo, eu não ficaria dormindo em berço esplêndido vendo tudo isso acontecer. Eu simplesmente chegaria, ou talvez chamaria o homem que definitivamente ela ama e falaria o seguinte: olha, vamos resolver essa questão? Vamos resolver, é teu filho, eu acho que você tem o dever e a obrigação de cuidar e não deixar espalhar mais isso, porque afinal de contas, tanto a Milady, quanto a Tiane, quanto o pequeno Yudi vivem notoriamente do quê? Da receita do que o próprio Wesley ganha. Sim. Então eu acho que, na verdade, o que está faltando aí é todo mundo colocar a mão na consciência e resolver o problema. A começar por dentro da casa do próprio Wesley Safadão, sabe? Sentar com a mãe do Yudi, sentar com a Milady e resolver a questão. E não simplesmente ficar dessa forma. Agora ele vai ter que vir a público e explicar verdadeiramente, dar o lado dele dessa história. Porque agora ele não pode simplesmente se omitir. É o que eu falo, ela pode até de repente não estar falando a verdade, como eu não acredito que ela faria isso, mas uma mentira contada várias vezes vira verdade. Então tá na hora dele verdadeiramente colocar os pingos nos is e resolver essa situação. Tá certo, quem sabe dar uma entrevista para o Na Lata também, né? Para resolver logo. Para resolver isso, mas da maneira que a situação está posta, só para fechar essa história, as impressões são péssimas, né? O saldo é muito negativo para o lado dele. É bom realmente repensar que ele tenha um orientador, um gerenciador de crise, seja lá quem for, mas que jogue as coisas na cara dele, que dê um choque de realidade no Wesley Safadão para poder daqui para frente resolver essa história. Vai render ainda, né? Vai render muito. Porque até então a Tiane estava calada, até porque era algo entre o Safadão e a Milady. Agora, ela tendo o nome jogado na conversa, claro que ela tem que se pronunciar. Agora, os três estão no olho do furacão. Tá, vai render essa história. Vai render muito, viu? Bom, gente, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar de coisas que andaram rolando por aí. Nós estamos um dia atrasado em várias informações, que ontem a gente estava de folga, foi feriado aqui em São Paulo. Mas as pessoas querem sempre saber a opinião da gente em relação a isso. Então, os fatos vocês já conhecem, a nossa opinião não, tanto que estão pedindo para saber. Então, vamos falar da final do Show dos Famosos do Faustão, por mais que isso já tenha sido comentado. A gente não teve essa oportunidade. Primeira coisa, comemorando, né? A vitória do Mumuzinho, muito justíssimo realmente. Foi um show, foi um banho que ele deu. Acho que aqui tá todo mundo, né, de acordo. Sim, claro, porque assim, lembra, logo no começo da competição, a gente estranhava porque eles pegavam tanto no pé do Mumuzinho. Querendo ou não, Miguel Falabella, Cláudia Raia e Boninho têm um olhar crítico e eles sabem o que rende e o que não rende. Sim. E ele rendeu. Tanto que estava todo mundo crente de que o Thiago Abravanel fosse levar essa competição ou o Silvério Pereira. Exatamente, no começo era bem isso mesmo, né? Aliás, era Thiago Abravanel. Quando falou do nome do Thiago no programa, é ele que vai levar. É claro, é um super talento, conhecido, tá numa fase ótima, vai levar. Fez Tim Maia bem, né? Exatamente. Né? Aí o que acontece? Tinha o Silvério, que a gente já tinha visto na novela, já sabia o que ele era capaz, né? Vamos ver. Aí, o que nós notamos, e isso foi muito comentado aqui, o crescimento do Mumuzinho a cada semana. E na semana que o Thiago
acho que fez o Nelson Ned, foi a semana em que o Mumuzinho arrebentou também. Fez a Alcione, exatamente, e arrebentou. E chega com Dona Ivone Lara, e meu Deus, o que era aquilo? Sabe, a coisa mais natural no mundo. O pessoal na caracterização pegou leve e fez com que realmente a gente olhasse para o Mumuzinho e visse Dona Ivone Lara. E o Mumuzinho fez com que a gente olhasse para ele mesmo e ouvisse a Dona Ivone Lara. E tudo isso acompanhado de anjos, acompanhado da alegria do samba. Foi uma coisa que entrou e contagiou todo mundo, foi um número maravilhoso. Aí o pessoal ficou muito dividido entre o Silvério como Edith Piaf e o Mumuzinho como Dona Ivone Lara. Ele teve, o Silvério, maravilhoso como Edith Piaf, desafinou várias vezes, mas ele não é um cantor. Se você somar tudo, a interpretação, a postura em cena, aquela velhinha que a gente viu entrar ali, aquilo você precisa ser um senhor ator para você conseguir fazer. Ver o filme, né? A Edith já se foi há várias décadas, mas veja o filme, você vê que ele é fiel ali a tudo aquilo. Ele realmente foi maravilhoso, tanto que ele perdeu por décimos. Foi. Ali seria a maior justiça ter empatado realmente. Mas eu acho que pesou também a história de que o Silvério, ele é mais próximo da gente. Ele trouxe para a nossa realidade, né? Num momento triste como a gente atravessa, ele trouxe a alegria do samba, né? O Mumuzinho, não o Silvério. O Silvério ficou com a Edith lá, toda aquela carga dramática, intensa, maravilhosa. A cenografia, eu achei que estava demais. Mas Dona Ivone chegou, não foi à toa que acompanhada dos anjos, não foi só porque ela partiu, não, mas porque ela era uma pessoa muito abençoada mesmo nessa terra e banhou a gente de Brasil. Eu acho que isso acabou pesando nessa história com toda certeza, porque chegou, iluminou, contagiou, ganhou, gente, não teve outro jeito. E mérito do talento do Mumuzinho, com toda certeza. Ele é um cantor e acho que descobriu agora que ele é um grande ator também, né? E se a gente colocar na balança, fizer uma finalzona, vendo todos os personagens, o Mumuzinho, de todos os concorrentes, ele foi muito mais assertivo. Sim. Os personagens dele eram muito mais fidedignos. Você via ali que existia um compromisso, né? Por exemplo, vamos comparar com o Paulo Ricardo. Né? Era muito aquém daquilo que poderia ser explorado. E ele mereceu de verdade. Se tem alguém que mereceu ganhar esse programa, que vestiu a camisa, foi o Mumuzinho. Dedicação total, realmente, que os outros também tiveram, mas o resultado para ele é que foi o positivo. Antes da final, antes de começar, inclusive, o show dos famosos, de entrar no ar o Domingão do Faustão, o Silvio Santos e a Iris, né, a voz do Thiago Abravanel, deixaram um recado muito legal, torcendo por ele, que vocês vão ver agora. Vale rever, vamos lá. Tá posicionando, tá, gente? Ai, muito bonitinho que eles ficaram comentando, Sônia, né? Você acha que aquele lance do Silvério ter escolhido a Edith Piaf e do Mumuzinho ter escolhido Dona Ivone Lara, pelas pessoas, pelo não conhecerem tanto a Edith Piaf, optaram pelo Mumuzinho e falaram, poxa, eu vejo ali, o outro eu não posso opinar porque eu não tenho esse discernimento. Mas eu não sei, eu acho que música tem uma linguagem universal. A carga emotiva, a sua intensidade no palco, tudo isso passa para a pessoa. Tanto que, mas eu acho que metade do auditório ali nem sabia quem foi Edith Piaf, nem era americana, também. É francesa, na internet também. Os jovens. Né? É de outras décadas, anos 40, 50, essa coisa toda, quer dizer, não sabia, mas mesmo assim aplaudiram de pé, ficaram divididos entre o Mumuzinho e a Dona Ivone Lara. É que eu acho o que pesou foi não só por ser, como é que eu vou dizer assim, não é aquela questão brasileiro e não é brasileiro, não é isso. É que o que veio desse lado foi a alegria, a leveza, o samba e uma interpretação perfeita também. Então eu acho que a leveza, a alegria, ao invés
invés do drama, o pessoal preferiu mais, porque nós já estamos muito pesados. Domingo estava um astral horroroso, então eu acho que foi isso mesmo, né? Aí o pessoal liberou, cantou, a gente se viu num ambiente mais arejado e mais leve. Isso pesou muito, porque ele trouxe a verdadeira Dona Ivone para o palco, né? E aí foi essa a questão. Mas a gente vai falar do Thiago Abravanel também, porque é aquele que morreu na praia, né? Ele começou com tudo ficou e devendo. Foi esvaziando. Ele ficou devendo, mas isso eu acho que tem um motivo. Vamos ver primeiro a torcida do avô. Vamos lá. Oi, Thiago, parabéns. Foi muito boa a sua exibição. Agora tem que caprichar na final. Quem é que você vai escolher, hein? Tem que caprichar na final para ver se você ganha. A gente vai ficar torcendo aqui. E gostei de ver as filhas do Nelson Ned lá na plateia também, te homenageando, foi bem. te prestigiando. Mas legal, foi viu? Boa apresentação. Você é muito querido, boa. Viu? E a plateia, 10, foi o único 10 da plateia, foi para você. Ainda bem, né? Muito legal, que a gente bom. ficou emocionado. Ótimo. Beijo. Parabéns, tchau, Thiago. Tchau. Tá aí, né? Aí o pessoal falou assim, mas torcer pro neto é normal. Até aí tudo bem, gente. Agora você tornar isso público num domingo, onde existe uma guerra de audiência, você não tá nem aí pra concorrência, você tá aí pro seu neto. Isso eu achei muito bonito. Claro. Isso eu achei elegante, uma elegância de espírito, na verdade, né? Grandeza, generosidade. Poxa, ele tá lá, seja onde tiver, né? Nem bate de frente com o programa do Silvio, mas se batesse, dane-se hoje é para o nosso neto que nós estamos focados. Então, isso eu achei bem bonito, de verdade. Agora, Thiago, sei lá, né? Como dizia minha avó, castigo vem a cavalo, cara. Você pode reparar, depois daquele desastre da imitação de Gabi Amarantos, no momento em que ela foi mais, assim, infeliz do mundo em relação ao seu próprio avô, você fez isso. Aí se morreu na praia, porque eu acho que nisso também constava um nível de rejeição do público, entendeu? Mas eu também pra caramba. Muita gente não perdoou ele ter feito o que fez com o avô. Não entendeu nem como gozação. Né? Na semana. Na semana. Foi uma coisa, como a gente falou aqui, oportunista, extremamente infeliz. E trouxe para ele o que trouxe. Esvaziou a atuação dele de verdade perante o público. A preferência, na verdade. O quê? Eu não tinha lembrado quando aconteceu esse declínio da apresentação. Foi a partir daí. Foi de lá para cá mesmo. Foi de lá para cá. O que ele fez não se faz. É o que eu falei, quem que faria isso com o próprio avô? Tenha sido a intenção dele, foi extremamente infeliz, realmente. As pessoas viram como muito injusta com o próprio avô, como se ele tivesse até contra o avô e a favor daquela tonta, né? E deu no que deu, estava ou não estava, estivesse ou não estivesse, deu no que deu, que aí teve um componente de rejeição, com toda certeza. Achei o Milton Nascimento horrível, não a interpretação dele, porque ele é bárbaro, mas o conjunto todo estava fúnebre, estava péssimo, a caracterização... Bonecão de olhinho, não tinha expressão nenhuma. Nada, eu acho que ele estava nervoso também para ser final. Mas eu acho que era muito látex também, ali não dava para você enxergar nada. Exatamente. A boca também estava difícil, ele não conseguia cantar. O Nelson Ned, quando ele fez, né, ele fez lindamente no gogó, mas a solução visual estava péssima, ninguém sabia se ele estava numa cadeira de roda, se aquilo, né, aquela postura era de nanismo mesmo, era de um anão, quer dizer, deu um zum na cabeça do público, prejudicou pra caramba, pelo menos eu achei, a gente comentou isso aqui na época, né? Então é uma pena, mas eu acho que o resultado foi muito justo. O Mumuzinho e o Silvério, eu teria dado empate, mas tivesse que escolher, isso eu já vinha dizendo antes do resultado, seria Mumuzinho na cabeça e foi. Vamos ver a opinião de Felipe Campos. Fala, Felipe. Eu gostei do resultado, achei que assim, eles foram incríveis, eu acho que todos tiveram, foi difícil realmente. A questão do Thiago Abravanel foi bem isso que vocês comentaram mesmo. Agora, a Dona Ivone Lara veio arrasando. Eu achava que eu estava... Ela desceu, eu estava não assistindo ao Domingão do Faustão, e sim uma sessão de mesa branca. Porque ela realmente veio com tudo. Verdade, e mostrou ao que veio. O Mumuzinho se mostrou um grandíssimo ator, uma faceta aí que talvez nem ele mesmo
talvez sabia que ele tinha. E um ouvido para imitação incrível, pois né? Ele assimilou total. Eu achei assim sensacional, mais do que merecido. O Silvério também foi, como vocês disseram, achei, mas Edith Piaf é perigoso, é difícil, enfim, mas na atuação... Pegou o pessoal pelo coração. A atuação cênica foi boa. Eu acho assim, eu acho que das edições da Dança dos Famosos, eu acho que os mais preparados realmente foi essa turma que veio agora. Eu gostei muito. Bastante, né? E Dona Ivone Lara arrasou. E Mumuzinho também. Também. Eu só veio uma coisa na minha cabeça, falar para o Paulo Ricardo, que dessa vez, Paulo, te defendi em todas, mas dessa vez ficou difícil. Aquele Elvis Presley era horroroso. Gente, olha, não dá para defender, não dá. Aí não tinha nada de semelhança, mas nem físico, só a roupa, né? Nem no gogó, não tinha nada, nada. E ele realmente ficou devendo pra gente. Dodô, eu acho que foi um pecado, né? Porque assim, nada que o Paulo Ricardo, no geral, nada que ele fez, assim, você falou... apresentações rasas, Como é que ele nunca mais vai me atender quando eu precisar de uma entrevista? Mas aqui tá tudo certo. É bem a cara dele, hein? Se ele souber separar, né, as coisas. Porque aqui, eu acho que assim, as pessoas, os artistas, eles precisam parar de andar com gente baba-ovo e começar a, pelo menos, escutar gente que fala a verdade. Ouve os dois lados. Eu não vim aqui para depreciar o trabalho dele, mas o trabalho do Paulo Ricardo, né, com RPM, é uma coisa que é indiscutível. O RPM vai voltar sem ele, porque eu acho um absurdo também. Também. Né? Mas é assim, eu gostei demais, como eu falei, ele topou todas, ele não fez mimimi para nenhum dos desafios, ele fez o que ele pôde fazer. Muitas vezes a gente sempre viu em cena o empenho dele. Né? Agora, todos os personagens escolhidos não deram um bom resultado, mas nenhum foi tão ruim quanto esse Elvis Presley. Eu respeito muito a participação dele, acho que tem o maior valor, ele foi valente, sabe? Mas o resultado no final não dá para defender aqui, agora não dá realmente, viu? Felipe, quer fechar? Não, é isso mesmo, assim, eu acho que foi uma temporada incrível, depois teve uma e teve a festa, né? Teve a festança na casa do Faustão, que foram todos os participantes, enfim, aí olha só. E lá o Thiago já estava à vontade, né? Luciana Cardoso ficou encarregada aí pela produção da casa. Era Gadu, né? Gadu com o Thiago Abravanel, que dupla. Foi justamente na casa do Faustão, então foi todo mundo para lá participar, curtir, bagunçar, enfim. Aí o Silvério Pereira, o Thiago Abravanel e tantos outros aí, todos eles que participaram aí pela... Olha o Mumuzinho aí. Olha o Mumuzinho, ó. Vai ficar com o carro ou vai vender? Eu posso responder de primeira palavra? Pode. Eu tenho. Tô chateado. Queria cantar um bote. Essa música é maravilhosa. Eita, Sandra de Sá, né? Não, é ele, o Mumuzinho. É o Mumuzinho, olha, eu achei que fosse a Sandra. Então, para o pessoal, acho muito importante essa cena, porque eu li muito na internet, rebati muito, fiquei batendo boca com o pessoal mesmo. Falar para o Mumuzinho fácil, ele estava na zona de conforto dele. Ele é sambista, ele fez uma sambista. Ele não fez o Louis Armstrong. Ele não está cantando agora uma música internacional com esse padrão vocal. Do Stevie Wonder, né? Exatamente, Stevie Wonder, com esse padrão vocal impressionante. Que zona de conforto é essa? Eu acho que isso não existe em reality show, gente. Eu acho que para cada candidato, né, para cada participante, cada dia é um desafio, sabe? Como foi para todos eles, na verdade. Então não vem com essa história de zona de conforto, que é o que começaram a falar quando o Thiago Abravanel fez o Tim Maia. Pera, no teatro é uma coisa, ali no programa é outro, né? Vamos ver, depende da caracterização, depende disso, daquilo. Fez lá, vamos ver se sai bem aqui. Você tem que ser bom naquilo que você apresenta. Criticaram muito por conta disso, não vale. Era um outro tipo de desafio com o mesmo personagem. Isso não é zona de conforto. Mas era só meu protesto, não fez nada, já falei, pronto.
Acabou. Só para fechar, as mulheres ficaram devendo realmente, né? O time feminino, para mim, Nayara não tinha que estar lá. Foi uma mudança de regulamento que eu achei muito chato. As chances da Elga teriam sido maiores se não houvesse essa injustiça de ter colocado a Nayara lá, né? E outras coisas poderiam ter acontecido. Eu acho que a movimentação... ajudado a Sandra de Sá. Exatamente. Porque parece que quiseram fazer foram de propósito. Todo mundo, Olha, eu gostei né? da Elga, viu? Eu gostei da Ela Elga de estava Liza melhor que a Minelli. Nayara. Tá muito Como melhor. é que a Nayara ganha a nota mais alta que da Elga, que era muito mais exigente a personagem, né? A figura, na verdade, e a outra não. E mesmo o Gogó, muito mais exigida, ela foi lá e deu conta. Tanto que o Boninho contratou a Elga, ela vai pro Popstars. E lá vocês vão ver o que ela vai conseguir, né? E olha, Sônia, daqui a pouquinho, já que a gente estava falando de reality show, um reality show nem estreou ainda e já teve participante que foi expulso do programa. Então vamos pro seu bafão. Já agora? Agora chegou, não? Chega aí, a gente quer saber que bafão é esse. Olha, pois é, olha, Joãozinho, soltou. Muito bem. Apertou o botão. Olha só, Sônia Abrão. Sim. Mal nem estreou ainda, amanhã é o último dia de gravação do Dado Cante Comigo. Sim. O novo programa do Gugu, que vai estrear agora no próximo dia 18, inclusive já começaram as chamadas na própria Record TV. E o que acontece? O que acontece? O programa nem estreou e já teve participante que foi expulso. Como assim? Lembra que eu contei pra vocês da história da semana passada que o Elvis, né? Que é aquele Elvis que canta Elvis na Paulista, cover, tá. isso, o Elvis cover. O que acontece? Ele fazia parte do júri. A semana passada, ele teve uma discussão feia aí com um dos jurados, ao ponto de quase sair na mão Mas mesmo. você chegou a comentar isso aqui. Eu comentei isso aqui com vocês. Só que no sábado, porque eles estão gravando direto, né? O que aconteceu? Durante a gravação, o moçoiro todo, né, de Elvis cover, enfim, levantou no meio do programa e foi pro banheiro. O programa gravando, tal, não sei o que, ele simplesmente levantou e foi no banheiro. Tem louco pra tudo, né? Cante comigo, né? Não é outra coisa comigo. Não é. Ele foi no banheiro. Pararam a gravação. E aí o nosso querido Walter Vanderlei, que nós conhecemos, pegou e falou assim, não é assim que se faz, né? Espera um pouquinho, a gente parou a gravação. Gugu parou, todo mundo parou, justamente para esperar. Você não sabe, ele começou a bater boca com o nosso querido Goiabinha, o Walter Vanderlei, e mandou ele para não sei para onde, vai para não sei para o que, não sei o que, papapá. E aconteceu que o Gugu ouviu. Independente do Gugu ter ouvido ou não, alguma atitude já ia ser tomada. Mas né? O Gugu ouvindo, ele já mandou dançar. Aí o que aconteceu? Não foi nem cantar, foi vaza, dançar. Linha na pipa, tchau. Foi isso que aconteceu. No mesmo dia, na mesma hora. No mesmo dia, na mesma hora, já está outro Elvis. Difícil, né? O Paulo Ricardo vai de ontem já vai com o Paulo Ricardo? Aquilo não era Elvis. E agora o Elvis já tem, esse aí é o antigo, tá, gente? Esse aí é o que realmente gorfou, foi a um ló, né? Saiu fora. E aí agora vai chegar o novo, que já tá gravando, disseram que ele é lindíssimo. É outro Elvis? É outro Elvis já. E o público nem vai sentir falta, claro, né? Porque... igual. Felipe. Mas é caracterizado. Muda pouco, na verdade, né? E aí, assim, quem tá fazendo o maior sucesso lá entre os participantes, o júri é a nossa querida Vida Blatt, né? Nossa, ela virou estrela, né? A Vida tá colocando vídeos e vídeos lá com todo mundo. Recebeu um beijão do Gugu. Diz que o Gugu tá adorando a participação dela. Muito legal isso. Ela tá merecendo uma chance como essa, de verdade. Fez a maior farra, ela tá feliz da vida. Ela, Lilian Gonçalves, disse que a Sula Miranda tá doce. Jura? Mas já arrumou encrenca. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Detonou as cantoras sertanejas. Mentira. A Sula também, olha, vocação para encrenca. Mas lá tá se comportando bonitinho. Não, diz que agora parou a crise de estrelismo. De divismo, sabe? Sou diva, tal, não sei o que, caiu. Enfim, agora... Aí, ó, a nossa querida Vida, ó.
Ela quase desmaiou, né? Quase, quase. Vai acontecer a mesma coisa com você, Felipe, quando o Gugu te der um beijo. Já pensou? Ele não conhece vai o lá Gugu cantar. pessoalmente. Por que ele não vai cantar tapioca lá? Tapioca, não cante comigo. Vai, Felipe. Eu vou lá. Vou na final, ao vivo. Você vai levantar os 100 jurados. Solta o vídeo. Vai ficar um. Solta o vídeo. Que vídeo que é? Vamos ver o que é aí. Já pensou? Ai, amor. Olha lá, ela morre realmente. Se o diretor souber que nós estamos gravando as coisas, os jurados... Ela e a Lívia, Marca nós tudo, exonera nós do programa. Diz que ontem a Sônia botou a gente no ar, né? É, foi verdade. Aqui hoje o comentário, Sônia, era Sônia Abrão, era o programa Sônia Abrão, Felipe Campos e a turma toda daí. É isso aí, Felipe, os bafão do Felipe. Mas cada bafão aqui, nós vamos começar a contar hoje. Nós vamos contar tudo pra vocês, mas não conte que não fala que nós estamos falando. É, não pode falar, nós vamos contar tudo. A partir de hoje, você aguarda, vai ser um atrás do outro. Agora o diretor é um gato, criatura. Que é isso? Gente, o diretor é uma delícia. É de morrer, não. Fazer igual é de viver. Ele é uma delícia, viu? Meu número certinho. Essa vida não tem jeito. Ela me mata de rir o dia inteiro aqui, Sônia. A gente tá se divertindo muito, né, Lili? Muito gostoso, muito gostoso. Mas deixa eu desligar que ele veio vindo. Tchau, gente. Até parece que elas estão escondidas, né? E olha aqui, Vida, olha aqui, Lilian. O que é? Você não sabe as coisas que eu vou te mostrar aqui. Quer ver? Leandro, manda um beijo pra Sônia. Oi, Soninha. Beijão pra você. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Que legal. Ele senta na fileira de baixo. Eu sento atrás de você, né, amor? Quase que bem atrás dele. É um terror. É um terror. Nós estamos afrontando todas. Mas depois nós vamos contar um monte de coisa pra vocês. Dá um beijo. Ó, Sônia. Beijo. Que lindo isso, mas olha aqui, Vida, Lilian e outros que dizem assim, nós estamos gravando, nós vamos contar tudo pra vocês vão pro olho da rua já e já, então é bom não arriscar, entendeu? Não pode vazar nada, né? Mas o Felipe já adiantou os nomes. O quê? O Felipe, desde que começaram as seleções aí, as audições, ele já adiantou os nomes de alguns artistas. Sim. A Record mandou 20 nomes, tem 20 jurados, já conhecidos e alguns daqueles que o Felipe já tinha adiantado. Você tem a lista? Tem a lista aqui, ó, a lista oficial da Record. Já foram divulgados o Salgadinho, Pepe, Nenê, Daya Luz, Juleide, Catiana Gomes, Marilda Teixeira, Thalita Real, Carol Naine e Laura Visconti. Algumas cantoras e compositoras e professoras de canto. E aí importante. Temos agora outros cantores também. Felipe Dilon. É verdade, o Taíde, sabia que ele ia estar. Taíde vai estar? Vai estar lá. Stephanie Balek, NC, Sol. É da Yarnuou ou não? A Sol? É a Sol cantora, tô brincando. Rafa Mussolini, Ana Dutra, Tainá Cardoso, Érica Martins e Neila Abraão. Além dos artistas, muitos profissionais da música estarão avaliando os participantes. É importante. Olha aí. E o Gugu, gente, ele tá tão feliz que vocês viram, são 100 jurados, ele tem tirado fotos com todo mundo, gravado essas coisinhas de internet com todo mundo. Ele tá de bateria nova depois do Renovado. Power Couple, né? Primeiro, Tá mesmo. E tem um vídeo também que é muito engraçado da Vida Vlat, ela, Pepe e Neném foram cantar no banheiro do estúdio no intervalo de gravação. Vocês não querem saber o que rolou. Esse está no meu Instagram, a gente não tem aqui, vocês podem ver lá. Sabe que tem um outro assunto polêmico aí que a gente ainda precisa comentar, ficou pendente. É a história do David Brasil, lá no Jogo das Três Pistas, com aquela cantora que a gente não pode falar o nome, mas é culpa dela, não é nosso não, tá? E finalmente foi ao ar, porque vocês se lembram quando houve essa gravação e que o Silvio olhou para ela e disse, você tá mais gorda do que da outra vez que eu te vi, mas o seu rosto continua bonito, e foi isso que deu aquela encrenca
toda, né, que a gente viu aqui. Então as pessoas estavam esperando que fosse ao ar para poder tirar suas próprias conclusões. E diante da notícia, as pessoas já tinham se manifestado. E aí o que aconteceu? Muita gente na própria emissora não queria que o quadro fosse ao ar, mas estava na cara que iria, o Silvio não ia tirar do ar. Ah, mas foi editado, foi editado, foi editado. Né? Tiraram exatamente o começo, na hora das apresentações, a fala do Silvio em relação à cantora, mas não para poupar o Silvio, na verdade, para evitar que ela fosse exposta novamente a uma coisa que ela não tinha gostado de maneira alguma. Agora, a parte do Silvio, a gente já comentou tudo que tinha para comentar, a dela não dava para comentar ainda sem ter visto o programa. A dele era uma frase, você pode... inclusive fora de contexto, não é legal, mas dava já para comentar. Agora, a reação a gente precisava ver para poder comentar. E a reação dela era tudo aquilo que realmente as pessoas tinham comentado, não era, Thiago? Não, foi ela entrou... Porque assim, fizeram a apresentação das imagens e tal, não sei o quê. Você já via um certo desconforto. A maior parte das pessoas acharam que era por conta de uma pista que tinha sido dada na das 3 pistas, porque geralmente é para falar o nome da pessoa, né? Igual caiu uma pro David Brasil, mas era uma que tinha pneu. E aí falaram, fulana. E aí acharam que é para ela e naquele momento que houve o desconforto. Eu também até achei que assistindo, eu falei, eu acho que pode ser por isso. Mas não. Teve uma outra história. E eu posso falar com você, eu não teria colocado esse programa no ar. Não teria colocado esse programa no ar. Sim. O David tinha o direito de ver. E o David, para quem eu faço questão de hoje dar esse tapete vermelho. Merece. Porque o David Brasil, ele foi um profissional com letras maiúsculas. Ele segurou sozinho o jogo das 3 pistas, porque a parceira dele, a companheira dele, teve uma atitude lamentável, nada pessoal contra, gosto, fã, sempre defendi nas redes sociais, principalmente época de carnaval, que o pessoal condenava porque estava de maiô, porque estava em cima do trio elétrico, um preconceito absurdo, rasteiro, nojento, né? Eu acho que ela sempre foi o que ela é, lindamente mesmo, e dá o recado dela, e fim de papo. Gosto da figura, acho muito interessante. Agora, o comportamento, não, gente. Vocês lembram daquela chamada do Teleton, que a Joelma gravou com o Chibinha, no auge daquela história toda da separação, que o clima era de velório na chamada? Não grave. Então, tanto que nem foi ao ar, não é? Mas era uma chamada só, era mais fácil. Agora, não gostou, se sentiu ofendida, ou você protesta na hora, ou você leva na gozação, entra na zoeira e faz o seu papel, ou você se retira e vai embora. Acabou. Agora, fazer de cara feia, fazer de conta que não estava ali, desfazer do dono do programa, desfazer de quem comanda e deixar seu parceiro jogado no vento, isso não é atitude madura, isso não é atitude de uma mulher e de uma profissional, por mais ofendida, com razão ou não, que ela estivesse. Não gostou, se coloca. E ela sempre foi uma pessoa de se colocar, não de se omitir e ficar fazendo mimimi, careta. Isso é mimo, né? Isso é coisa de adolescente, não cabe num programa de televisão. Isso, no frigir dos ovos, é desrespeito ao público. Todo mundo ficou muito incomodado de ver o comportamento dela. E quem não acompanhou os fatos na época, não sabia o que o Silvio tinha falado para ela, ficou todo mundo sem entender. Ontem, pelo menos, eu fiquei 1 quilo de resposta explicando para as pessoas o que tinha acontecido. Que veio todo mundo perguntar para a gente, né? Como veio perguntar para o Thiago, para o Vlad, para o Felipe. Nós trabalhamos nessa área. Então, ó, vem todo mundo junto. É muito engraçado isso. E aí a gente explicou. Quer dizer, ficou feio, sabe? Se não gostou, reaja. E tinha essas maneiras de reagir. Aceitou ir para o programa, sabe que lá pinta as coisas mais imprevistas do mundo. Aceitou ir, tinha que estar assim, é aquela velha história, não sabe brincar, não desce para o play, né? Não vai. Agora, fazer o que ela fez, não só com o público, com o pessoal que estava trabalhando naquele dia, era climão de verdade, as câmeras não mentem, e deixar o amigo
amigo no vento, como ela deixou. Então, parabéns pro David. No final, o Silvio não estava nem mais ligando para ela. Ele fez por educação, porque ele viu, ele sentiu, claro, que ela estava ali na cara. Se a gente sentiu em casa, imagina ele com ela na cara dele fazendo tudo aquilo. Olha para cima, olha para baixo, olha com desprezo, faz de conta que não está ali. Coisa muito feia, né? Aí ele se grudou mesmo com o David e foi um show aqueles dois. Por isso que deveria ter sido exibido, sim, para não perder, justamente o David. Porque nós contamos, você lembra que eu contei essa história da participação polêmica dessa dupla no dia 5 de junho, aqui no programa. Depois eu até coloquei no meu Instagram a parte em que ela não estava, ela estava com cara de poucos amigos. Sim. E aí todo mundo depois foi perguntar, escuta, mas aquilo que vocês falaram no programa não foi ao ar, porque foi editado. Decidiram tirar aquela parte até para não alimentar mais essa discussão toda. Mas ela ficou lá com cara de poucos amigos, não gostou do que foi falado. Assim, ou você leva na brincadeira, ou você sai do palco, ou se interpreta. Exatamente. Né? Só tem essas três opções. Ou faz o seu papel. E ela foi por uma via, a pior de todas. Levanta o braço. A mais rasteira. A mais rasteira. Antiprofissional. Assim, amadorística mesmo. Foi uma coisa horrível. Então, olha, vocês estão vendo esse momento aí, olha como o Silvio é homofóbico, né, gente? Então, olha só. Eles se abraçaram. Tira. Quer ver o que você fala pra ele? Não, sorria. É muito legal isso. Então, realmente, o David tem jogo de cintura. Já teve aquelas brincadeiras, quando o Silvio nem tinha falado da história da palavra bicha, mas estava lá como resposta do jogo das 3 pistas. Ele tirou de letra. Quem foi o Pablo Vittar, o Pablo o também Gominho, falou, todo mundo falou. E tá lá, depois que aquilo aconteceu, o David estava lá e deu show junto com o Silvio. Ele sabe bater um bolão, né? E realmente foi o que aliviou para todo mundo. E isso teve assim, gosto da gente ver o bater-bola dos dois, principalmente quando ele agarra o Silvio fala de beijar. Tem um outro momento em que a primeira vez que ele agarra o Silvio, quando eles estavam falando da She-Ra e do He-Man, o Silvio fala, para tudo, não traz mais ele, porque quando ele vem aqui ele fica me cantando. Uma coisa muito engraçada também. E depois eles partiram aí para essa brincadeira. Então, olha, tapete vermelho mesmo para o David Brasil. Parabéns, David! Parabéns. O Brasil dele é com Z, né? Com Z. Porque merece, viu? Vai ser profissional, alto astral, saber espalhar alegria assim, até nos momentos mais difíceis, lá longe. Deus te abençoe realmente, viu? Foi muito legal. Então, tá aí. Gente, olha... Ai, que linda essa coisa. E tem fotos também que são muito legais dessa sequência toda aí. Mas eu vou agora de novo com o nosso repórter Bruno Tallon, mais uma vez de plantão, na porta de um hospital, por conta da internação da nossa querida Mama Brusqueta. Então tá todo mundo querendo mais detalhes e o Bruno Tallon vai contar pra gente agora. Fala, Bruno, boa tarde. Boa tarde para você, Sônia Abrão, boa tarde a todos em casa que nos assistem. Sim. Nós falamos direto aqui do Hospital São Camilo, no bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo, onde desde a última segunda-feira a apresentadora Mama Brusqueta está internada com uma infecção cutânea, somente neste ano de 2018, Sônia. Essa é a 4ª vez que a Mama passa por esse problema de erisipela. Para quem não sabe o que é uma erisipela, é uma doença infecciosa, contagiosa e que tem como característica o surgimento de feridas avermelhadas, inflamadas e dolorosas na pele. Então é uma situação que gera bastante desconforto no paciente, até porque além da irritação na pele, as feridas acabam surgindo nos membros inferiores, como pernas e pés, prejudicando também a locomoção do paciente, Sônia Abrão. E a erisipela, ela não tem uma frequência para aparecer no organismo da pessoa, ela pode aparecer uma vez na vida, várias vezes ao ano e pode também perdurar por toda a vida. Pessoas com excesso de peso, como é o caso da nossa querida Mama Brusqueta, são pessoas que fazem parte do grupo de risco da doença. No entanto, Sônia Abrão, a Mama Brusqueta passa muito bem, todos os fãs dela aí espalhados em todo o Brasil
podem ficar despreocupados. A previsão é que ela receba a alta médica amanhã, quarta-feira. Inclusive, Sônia, quando nós nos preparávamos e montávamos o nosso link aqui na porta do hospital, eu conversei com o assessor pessoal dela, o Alex, que é um rapaz muito simpático, e gentilmente até nos convidou para subir até o quarto onde a mama está internada. No entanto, quando eu cheguei na porta do quarto onde ela se encontra, ela passava por um procedimento médico, então a minha conversa com a mama teve que ser adiada aí para outro momento. Não tem problema, ela não pôde nos atender porque passava ali. Não tem problema, mas ela passa muito bem, Sônia Abrão. Inclusive, esse período de internação da mama coincide com as férias dela no SBT. Sim, ela saiu de férias na última segunda-feira, dia justamente que ela acabou tendo que ser internada. Ela retorna às suas atividades normais na emissora no próximo dia 23, Sônia Abrão. Mas a mama passa muito bem, felizmente. Graças a Deus. Me fala uma coisa, estou reconhecendo, é o mesmo hospital do Rock? O mesmo hospital do Rock, somente em outra unidade, Sônia Abrão. O do Rock é na Bela Vista, esse aqui é na Pompeia. Tá, é o mesmo padrão, né? Então a gente reconhece mesmo. Obrigada, viu, Bruno? Que boas notícias em relação à mama brusqueta. Obrigado, senhora. Beijo para você também, Bruno, que realmente amanhã, né, deve estar fora, aí vai poder curtir o resto das férias, se recuperar, depois passear um pouquinho e depois voltar ao trabalho. Aproveitar as férias, né? Melhoras, mama, a gente ama você, muito tá? Verdade. Note aí. Deixa eu falar uma outra coisa aqui para vocês, só para arrematar essa história dos programas de final de semana. Assim, primeiro, ainda voltando à cantora das 3 pistas, que fez questão de falar que nem estava assistindo, que ela estava lá com o David Brasil, tweetando, falando que estava vendo o Domingão do Faustão. Mas não se preocupe, porque nem o Silvio estava vendo o SBT nessa hora. Claro que estava todo mundo estava torcendo para o Thiago Abravanel, estava assistindo o show dos famosos, né? Então é por aí. E a Mara, que foi gravar o Jogo dos Pontinhos, né? Porque era uma substituição, ela veio falar assim, olha, eu sou a Ana Furtado daqui. Por quê? Com aquela brincadeira que há séculos existe com a Ana Furtado, de que ela é realmente a substituta, ela é um pronto-socorro ambulante de qualquer situação que pinte na emissora, ela vai lá e está substituindo. Fora ela ser a titular, não é de casa mesmo, junto com os seus outros colegas. E aí todo mundo começou a detonar que é desumano, que não se faz, porque a Ana está fazendo um tratamento de câncer. As pessoas se esquecem que a própria Ana Furtado, ela mesma já tinha dado um chega pra lá nesse lado da situação, dizendo, ela se divertindo. Quando Evaristo Costa saiu da Globo, ela mesma fez um meme, ela sentada na cadeira, né, do Hoje, como se fosse a nova apresentadora substituindo o Evaristo Costa. Então não tem por que isso, gente. Isso é querer pegar no pé de uma profissional. Ela estava falando de uma brincadeira que sempre existiu e que a própria Ana Furtado brinca com isso e não deixaria de brincar porque ela agora está nesse momento da vida que ela vem enfrentando de cabeça erguida e dando uma lição aí de resistência física e espiritual para todo mundo. Então a Mara não fez por mal, sabe? A Ana não recebeu isso por mal, com toda certeza, e vocês estão procurando pôr pelo em ovo só para detonar uma pessoa. É uma coisa, é recorrente, ficou essa história e até a própria Ana Furtado tira isso de letra, jamais considerou ofensivo ou foi uma coisa desumana porque foi falada agora. Não, ela deu aquela resposta a toda a situação de substituição que pinta por aí. Não tem nada a ver, eu acho que é uma implicância. Até porque o que a Ana menos quer neste momento é dor de cabeça. Claro. Ela quer saber de viver a vida, de curtir, tá aproveitando, viajou tá ela com a família. Tá? Né? Fez uma viagem internacional. A gente vê as postagens dela todas pra cima, falando de vida, de alto astral. Olha, essa é a mais recente de hoje, né? Ela explica, inclusive, porque ela tá com a touca. Ela tá lá em Ibiza, uma viagem familiar que já tinha sido preparada em novembro. Não imaginava que ia se deparar com um diagnóstico de câncer. Aí ela fez o quê? Tudo para que não mudasse a agenda, para que ela pudesse fazer a viagem com a família. E foi. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha aí, bom dia. Aproveitando ao máximo meus 15 minutos de sol e mar. Estou usando touca para proteger o cabelo. Não posso molhar e lavar muito. Então, vamos fazer moda em Ibiza. E o maiô é com filtro solar 50 para me proteger do sol.
sol e químio, ou seja, a quimioterapia, não combinam, mas não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade estando nesse paraíso. Ela fez tudo de acordo com as recomendações médicas, mas ela estava lá aproveitando sol, mar, piscina, tudo e com a touca, né? Que essa touca protege também de qualquer umidade. Ela não pode lavar muito o cabelo, você começa a lavar, sai na mão. Como ela está fazendo esse tratamento com a touca no hospital, que baixa a temperatura menos 10, pode ser até menos 20, mas aí a pessoa não aguenta a dor, né? Então a recomendação é que não se mexa muito nessa parte, até que a coisa fique bem mais resistente. Tá linda, né? Tá linda. E ela sempre topou essa história da brincadeira de ser a substituta. Não tem nada que desabone nessa brincadeira. As pessoas que ficam viajando, inventando muita coisa, criando situações e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, imagina. Não pesem a mão em coisas que não existem. Chega a informação, Silvio Santos cancela a gravação de hoje. Também ainda por conta da rinite. Hoje é terça. Preferiu não gravar hoje e se poupar, viu? E tem muitas outras coisas que a gente ainda vai falar por aqui. A Aritana no Super Pop, hein, dizendo que ela é a verdadeira vencedora do Power Couple. E eu concordo com ela, concordo com ela. Furtado, ela acabou de postar essa foto, Sônia Abrão. Olha cadê? Quem chegou lá. Quem? De viagem com a Ana Furtado. Ela tinha postado que só estava faltando ele, mas chegou. Agora Boninho chegou e ela Ele estava com o Felipe Campos, o Boninho. O Felipe Campos encontrou o Boninho. Onde, hein, Felipe? No bar da Onça, né? No bar da Dona Onça, aqui em São Paulo. Verdade. Aí fiz umas fotos dele, enfim, aquela linha Camila Morgão. Por isso que ele me bloqueou, então. Te bloqueou? Ele me bloqueou. Bem-vindo. Ele te bloqueou? Há anos no Twitter? Não, no Instagram, ó. Agora que eu tava vendo. Mas o dele é privado. Porque eu cliquei, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui Zé Boninho, né? Aí você clica. Aí. Aqui, não, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ele te bloqueou, Juliana. Olha lá. Quando bloqueei, ó. Fica assim. É assim? Ainda não há publicações? Mas se você entrar com outro perfil. O meu eu entrei. Aí você acessa. Aí, mas é privado. Aí é quando você tá bloqueado. O perfil dele é privado. Aí aparece desse jeito, ó. Zé Boninho. Vamos ver se ele me bloqueou também. No Twitter eu tenho certeza de que eu sou bloqueado. Eu gosto, faz anos. Acho que desde o tempo do... Pode bloquear, vontade. É direito de todo todo mundo, né? Bem-vindo e pronto, viu? Mas tá aí, tava todo mundo em São Paulo mesmo, né? Por conta da final do Show dos Famosos. Então, por isso que ele tava em São Paulo. E aí, à noite, além da festa do Faustão... Ele me confundiu com você, ó. Você faz a foto, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Olha lá. Quer mostrar aqui? Quer, deixa eu Mas ver. só tem 110 seguidores, ele é seleto, né? Ó. Não, mas é porque ele não abre para as pessoas. Então. É privado. Né? Ele usa bastante, ó, 648 publicações, mas ele não deixa... Acho que eu vou botar no privado também, assim ninguém mais enche meu saquinho. Não, Sônia Abrão. Acho que ia ser legal, nunca fiz isso. Gosta de saber das coisas. Vamos lá. Gente, sigam ele, ó, siga, @Zé Boninho. Siga lá, ó, esse aí, ó. Dá trabalho para ele? Pede para desbloquear o Thiago, vai, dá trabalho esse Boninho. Essa foto dele tá antiga, hein? Qual? Essa foto que tá no Instagram, ele simplesmente Zé. Não, ele já tá magro assim mesmo. É das primeiras fotos. É das primeiras. Agora que a pessoa emagrece, fica um pouco abatido, né? Agora ele já tá bonitão de novo, né? Uma coisa, Faustão pelo fez menos até uma achei. homenagem pra ele. Pra ele, né? legal. No Show dos Famosos. Legal, ele já te bloqueou, que coisa, hein? Aqui, vamos falar. Eu tinha falado do quê? Tinha falado da Aritana, falando de Power Couple, porque foi justamente a Tati Minerato com o Marcelo Galáctico que ganharam, né, o Power Couple. A Aritana com o Paulo, que na minha opinião deveriam ser os vencedores, eles estiveram no Super Pop com a Luciana Gimenez e a Aritana falou com todas as letras, inclusive pelas provas, né, que eles fizeram bárbaras, ela se sentia a vencedora realmente. Vamos botar esse trecho e depois nós vamos falar para vocês desse casamento surpresa da Tati Minerato com o Marcelo, que foi uma coisa feita para o programa do Rodrigo Faro, né? Então, primeiro vamos ver a Aritana aqui no Super Pop. Vamos lá. Agora, o que você achou da vitória da Tati?
Eles mereceram, né? Como eu falei antes, não é a gente que decide, né? Eu ganhei todas as provas, eu me propus a jogar o jogo como ele tinha que ser jogado. Ganhar as provas, fazer os desafios, ser a maior de vezes power. Mas quem decide aqui fora é o público. Você sabe mais de reality do que eu, não consegui acompanhar os 2 primeiros Power Couples inteiros. Mas eles falam que na primeira temporada realmente só 2 foram pra final e teve realmente uma prova de eliminação. A gente ainda brinca, né? Não desmerecendo a Tati e Marcelo, mas eu falo que por provas eu acho que eu sou a campeã. Por prova, sim. Eu também sim, acho. foi, participações, ótimos. dedicação. Eu só queria, só vou dizer uma coisa, só queria essa saia da Luciana para dar uma voltinha. Cadê a saia dela? Linda, linda a saia dela. E ela tá sentada, não dá para perceber tanto. Mas tem fotos, inclusive, nossa, apaixonei pela saia. Uma coisa meio cigana, assim. Manda, muito Luciana. Linda, muito linda. Não, manda a saia, olha lá, a saia. Manda a saia, linda, Luciana. Linda a saia dela. Aliás, a roupa toda estava muito bonita, viu? Vamos falar do que mesmo? Do casamento? Casamento. Aí, o casamento. Eu gostei do vestido de noiva. Eu vi no seu Instagram. Sim, sim. Mas assim, esse modelo de vestido, daqui a pouco o Felipe tem um bafão também. Essa parte de baixo, ela é volumosa, mas aí eles colocaram uma armação a gente não sabe de qual material, mas tinha uma estrutura, né? E aí o pessoal ficou falando que parecia a roupa das baianas, da ala das baianas no carnaval. E tem a ver, olha como fica feio o andar. Esse volume da cauda, da parte de baixo do vestido, porque ele é sereia, seria a cauda da sereia ali, ele tem que ser conseguido com camadas de tecido, né? Finos, várias camadas, ele dá esse volume. Lá não, fizeram uma armação. Né? Aí o rabo da sereia ficou para frente. O que foi? O rabo da sereia ficou para frente, conforme ela andava. Então aí ficou feio, não ficou elegante a hora que ela estava andando. Vamos agora para essa história do casamento. Foi um casamento surpresa. Eles tinham já uma data marcada para se casarem, assim, com cerimônia, para outubro. Mas acabou acontecendo essa surpresa da produção do programa do Rodrigo Faro. Né? E aí foi tudo às pressas, realmente. Mas ficou legal. Ficou. Né? Eu acho que o que vale é a união, né? Celebrar a união do casal. Exatamente, mas eu achei que ela estava bonita. Apesar desse detalhe do vestido, que o Felipe não tá comprometeu. Ali, hein? Eu não sei, só sei que ele tem um monte de bafão nesse casamento. Manda bala, Felipe Campos. Olha só, não, eu acho que você tem razão. Eu acho que a ideia foi muito legal. Algumas coisas estavam bem interessantes no casamento, por exemplo, a mesa de doces, o bolo, enfim. Você só pensa em comida, né? A partir do momento... Você só pensa em comida. A partir do momento, em tapioca, a partir do momento que você se propõe a fazer alguma coisa, como foi o programa do Rodrigo Faro, eu acho que você tem que fazer na totalidade e bem legal para que nada seja rasurado. Tá lindo. Afinal, é o único dia mais importante da mulher, talvez seja o casamento. E aí o que acontece? A mãe entrando de calça, né? Ela entrou, a dona Silvia, aí ó. Pra que essa roupa, gente? Por que não foram na Gelma Noiva, pegaram um vestido, alguma coisa, colocaram nessa mulher, deixaram ela entrar de calça, jogaram um negócio em cima, como quem disse, não tem produção. Aí vem essa aí, olha só, de camisa e mini saia. Onde já se viu dama de honra entrar assim? Eu acho tudo isso um horror, eu acabo achando um desrespeito, porque eu nunca vi dama de honra entrar dessa forma. Por mais que você... eu acho assim, que ele tava muito interessante, o Marcelo Galáctico. Ela também estava feliz, nem sabia o que estava acontecendo. Mas eu acho que o programa do Faro pecou nessas duas. Estamos de volta aqui. Felipe Campos, te interrompemos, mas o casamento é todo seu. Agora é tudo meu? Todo. Então vamos lá. Então, eu gostei assim, eu achei interessante. Só acho que eles pecaram nessas histórias. Eles pegaram todo mundo de surpresa, mas poderiam ter feito um planejamento antes, mesmo ter levado a dona Silvia a provar um vestido mais adequado, porque afinal de contas é mãe da noiva. Aí entrou a irmã, né, sensacional, uma pessoa bárbara, extremamente educada, né? Veio uma com dama, uma dama, nossa, mas caiu como uma luva para ela esse cargo. Uma dama, e aí ela entrou de camisa e mini saia.
eu achei que isso falhou um pouco, mas o que eu gostei foi num restaurante, foi no espaço de eventos, quer dizer, em São Bernardo do Campo, para 100 pessoas apenas, e assim foi feito o casamento aí da Tati Minerato com o Marcelo Galáctico. O vestido eu adorei essa parte aí, homenagem pro Timão, eba! Salve a nação corintiana, isso aí. Muito legal. Adorei essa parte, adorei. Aí já é a festa, aí já é sambão no pé, né? Povo de boné, camiseta, tava uma festa mesmo. Tá. Podia ter sido na quadra da escola, né? Mas assim, não foi uma escolha deles, na verdade. Eles iam preparar o casamento deles para outubro. Mas aí ganharam essa festa linda, cerimônia legal e uma festa linda do programa do Rodrigo Faro. Não foi ao ar esse domingo, né? Acho que esse programa não foi ao ar ainda. Não foi ao ar. Esse domingo foi a Jojo Todinho. Foi a Jojo Todinho. O especial da Jojo exatamente, Todinho. O especial da Jojo, que foi bem legal. Foi bem também, legal. né? Foi aquele programa que ela participou do começo ao fim. Que quiseram sacanear, dizendo que ela teve ataque de estrelismo e não sei o quê. E o programa estava bárbaro com ela, ainda mais dando conselhos sentimentais. Ela é ótima. Agora vocês sabem por que fizeram esse casamento às pressas? Por quê? Tá grávida? Não. Posso contar, não? Pode. Porque começou o maior zum que eles iam se separar. Não. Então já pegaram, já uniram mesmo, falaram, ó, já vamos casar, vamos resolver, entendeu? É tipo uma amarração? É tipo uma amarração. Isso. Mas ela tava uma noiva bonita. Ele também tava bonito. Achei que eles estavam bem elegantes. Olha lá, o Rodrigo Faro tava todo feliz também com a história. Aliás, o Rodrigo Faro, ele postou um negócio aí falando que ele sempre vai comemorar a audiência dele, que é um trabalho de equipe, não sei o quê, porque ele não gosta de críticas nesse sentido. Isso ele não falou, eu que estou falando. Agora, esse direito ninguém nunca tirou, certo? O que se comentou e nós comentamos aqui e eu critiquei é o que foi feio, o que ele fez de colocar o 20-3, que estava todo mundo sabendo que ele estava falando para Eliana aquilo é deselegante, é desnecessário, é pretensioso, é uma coisa muito cabotina, ou seja, é de muito convencimento, eu sou o tal. Dessa vez, aí ainda falou, pode comemorar, mas não precisa ficar comparando com o seu colega, isso não se faz. Dessa vez, ele aprendeu, ele foi lá, protestou, disse que vai sempre comemorar, ok, mas ele não pôs 24-4. Né? Ele não fez isso, então esse é o ponto importante. Pelo menos valeu o que a gente disse aqui, porque aí ele se tocou que realmente aquilo era absolutamente desnecessário, né, Rodrigo? E segue firme aí que o programa estava 10. Quanto tempo nós temos? Puxa, a gente já precisa ir embora. Não pode ir embora sem botar o cara na geladeira. O pessoal estava pedindo na minha live o Wesley Safadão na geladeira. Safadão na geladeira, aqui, é verdade, é verdade. Colocar na geladeira. Tá colocado aí. Dá tempo de colocar o aniversário do Kaysar? Parabéns para o Kaysar em árabe, foi bárbaro. Ontem ele fez aniversário, foi muito legal. Né? Dá contatos rapidinho enquanto eles procuram o aniversário do Kaysar. No @Vladimir Alves no Instagram, a polêmica do Wesley Safadão com a Milady Mihaly continua, pode conversar lá. Exatamente, Thiago. Meu Instagram, me siga lá, @Thiago Rocha BR com TH. Thiago Rocha BR, tudo junto. Obrigado, Felipe Campos. Me segue lá no Instagram, Felipe H. Campos e o Face Felipe Campos Campos. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Vamos lá, olha, o que é aniversário do Kaysar, ó, gente? É parabéns a você em árabe.